Eu ganho muito bem. O suficiente pra mim, pra minha família e até sobra, pra dizer a verdade. Mas para uma mulher, nunca é demais ter um pouco a mais. Depende da mulher. Mulheres como você, claro. Estou devolvendo a bofetada que você deu na Luciana. A protagonista Helena, submersa em um sentimento de culpa um tanto injustificado, se ajoelha diante da Madame Branca Teresa, mãe de Luciana, a suposta vítima em questão, e recebe uma bofetada forte dela. Sem revidar, sem sequer protestar, aceita a situação com tremenda resignação. Essa atitude vai na contramão da construção de uma protagonista forte, como se esperaria de uma protagonista de qualquer outra novela. Mas por que o autor escolheu justamente essa Helena de viver a vida para viver tal experiência? Desde o começo, sua relação com Marcos, seu primeiro par romântico, um homem mais de 20 anos mais velho, já se apresenta problemática. Sem que haja uma química convincente entre os dois, nem para o contexto da trama, nem para o público, passa a impressão de ser uma relação motivada por interesses. De um lado, Marcos encantado pela beleza, graça e juventude da modelo, do outro, Helena atraída pelo conforto e pelo romantismo acoplado ao estilo de vida luxuoso que o ricaço pode proporcionar. Além disso, Marcos é pai de Luciana, uma modelo iniciante que nutre uma inveja desproporcional por Helena, sem que haja uma justificativa convincente para tal rivalidade. Luciana a vê como um obstáculo e frequentemente a ataca com frases como "ela é famosa só porque não passa de uma beleza exótica", entre outras. A relação entre as duas se torna um dos pontos centrais da trama, mas a forma como Helena lida com essa hostilidade para tentar ser aceita na família do marido reforça uma posição passiva da protagonista. Em uma época onde modelos pretas eram raras nas passarelas e nas capas de revista, seria esperado que a novela abordasse essa questão de uma forma mais profunda, mas não é o que acontece. A motivação de Luciana para antagonizar Helena se limita a ressentimentos superficiais, sem um embasamento sólido. Ou seria porque Luciana não aceitava que uma modelo preta tivesse mais destaque do que ela, assim como Teresa, a mãe de Luciana e ex-mulher de Marcos, mas em questão a seu ex-marido. Essa questão fica no ar, pois o autor não coloca nenhum personagem para verbalizar palavras que confirmem essa leitura. Contudo, é uma interpretação possível. Mesmo diante das provocações, Helena se mantém paciente, quase como uma santa, aceitando os ataques e demonstrando nenhuma ou apenas pouca indignação. Ela chega ao ponto de insistir para que Luciana a acompanhe em um desfile internacional ao seu lado, jurando à mãe da jovem, Teresa, que iria protegê-la durante toda a viagem, algo que não cabia a ela fazer. Essa decisão leva à grande reviravolta da novela, o acidente que deixa Luciana tetraplégica. Tradicionalmente, as protagonistas de Manuel Carlos carregam um forte sentimento de culpa por decisões passadas, normalmente ligadas à maternidade. Em Viver a Vida, essa culpa recai sobre Helena, mas de uma forma pouco proveitosa para a sua narrativa, já que Luciana não é sua filha, irmã, nem sua melhor amiga, apenas sua recém-enteada. A partir desse momento, o protagonismo desloca de vez de Helena para Luciana e sua mãe Teresa. De uma dondoca fútil, Teresa se transforma em uma mãe dedicada e resiliente, completamente envolvida na recuperação da filha, com isso se tornando mais empática com as outras pessoas. As verdadeiras características de uma Helena, como a idade, estão mais presentes nesta personagem do que na própria Helena de Thaís de Araújo. A única coisa que eu posso fazer é pedir perdão a você, de joelhos. Perdoa. Aí temos a cena repugnante do tapa de Teresa em Helena. Por que repugnante? Helena não tinha a obrigação de cuidar de uma marmanja, mesmo que tal pessoa fosse sua enteada.
Helena foi paciente com Luciana até o esgotamento. Mas antes disso tudo, tais acidentes são uma fatalidade. Portanto, culpar Helena ou ela se sentir extremamente culpada é como se tratasse a personagem como uma serviçal de Luciana ou algo do tipo. E ainda mais, pôr nas bocas da nossa Helena que ela trocaria de lugar com Luciana, se fosse possível, é no mínimo estranho. O racismo estrutural é uma consequência da própria forma como a sociedade está organizada, ou seja, é parte do jeito normal que opera em parte devido ao privilégio dos brancos, um sistema que beneficia os brancos em detrimento das pessoas de cor. Vimos isso aqui por todas as esferas através dessa cena, por parte do autor, da produção, do público e etc. Ou se houvesse uma repaginada da obra, esta cena poderia até acontecer, mas que ligasse com um arco em que Teresa peça desculpas para Helena, ou que mesmo Helena reflita posteriormente que Teresa estava errada em batê-la. Ou um revide novelesco, com tapas trocados. Mas nada disso aqui aconteceu. Após o acidente, Helena se vê cada vez mais isolada. Seu casamento com o pai de Luciana, Marcos, rapidamente se deteriora, e ela se torna apenas uma presença apagada dentro do casarão do marido. Marcos, por sua vez, se revela um homem controlador e machista, insistindo para que Helena abandone a carreira de modelo por ciúmes e tratando-a como uma propriedade. Sem sua carreira e sem um enredo próprio, ela passa a ser definida apenas pelos conflitos que a cercam. Para piorar, Marcos já trai dentro da própria casa com Dora, uma amiga que a própria Helena acolheu. Até mesmo Rafaela, a filha pequena de Dora, se torna uma mini antagonista para Helena, infernizando-a com um segredo. Enquanto isso, Luciana assume o papel da personagem inspiradora, superando suas dificuldades e encontrando um grande amor. A novela passa a focar na jornada de Luciana, enquanto Helena se reduz a um papel coadjuvante. Resumindo, a história da protagonista de Viver a Vida teve muitas falhas. Até mesmo sua relação com a irmã mais nova, Sandra, que passa por dificuldades com um parceiro e um filho no colo, que poderia trazer um conflito familiar interessante para a personagem, se torna mais uma fonte de humilhação para Helena, já que Sandra constantemente a confronta e a desrespeita. Uma história boa seria Sandra ter morrido e Helena adotasse seu sobrinho como filho, já que a maternidade é uma questão para a personagem, que se arrepende de um aborto que fez no passado. Seria interessante ver Helena como mãe, algo que é tradicional das Helenas. Assim, a grande questão permanece: qual é a história de Helena em Viver a Vida? A resposta, ao que tudo indica, é que ela não teve uma história marcante, apenas uma sequência de situações onde foi diminuída por aqueles ao seu redor, sem que houvesse um desenvolvimento forte o suficiente para torná-la uma verdadeira protagonista no estilo clássico de Manuel Carlos. Todavia, Helena continua sendo uma personagem cativante. Muito disso se deve ao carisma da atriz Thaís de Araújo, cuja presença na tela é magnética. Seu cabelo ondulado e volumoso, sua beleza radiante e seu sorriso encantador fizeram com que boa parte do público torcesse por ela. Não se pode ignorar a importância dessa como a primeira protagonista preta com uma família composta apenas por pretos no horário nobre. O mesmo Manuel Carlos, frequentemente criticado pela falta de diversidade em suas novelas, deu um passo importante ao escrever essa personagem, ainda que sua execução tenha deixado a desejar.